Graça e paz, povo de Deus. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Chegamos ao capítulo 22 do livro de Apocalipse. Acabamos o livro, mas a história não acabou. As coisas que estão narradas no livro de Apocalipse brevemente vão acontecer. Essa ação imediata, esse sentimento de imediatismo, de uma coisa imediata, eminente, aliás, que vai acontecer, acompanha todo o livro e acompanhou esses dias em cada vez que fizemos as nossas devocionais aqui. A questão não é se vão acontecer ou quando vão acontecer, a questão é se nós estamos prontos ou não. O desejo do meu coração é que você acenda a candeia, que você comece a se preparar e reconhecer o seu papel, assim como você enche a vasilha, busque santidade, arrependimento, para estar preparado para esse encontro com Jesus. Cedo ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João começa a fechar o livro e o anjo o conduz a uma visão, mais uma visão. Ele mostra a ele um rio de água pura, um rio puro da água da vida e a árvore da vida. O rio de água pura simboliza a nossa salvação eterna. Por quê? Porque a graça de Deus ela é infinita, porque flui do trono de Deus e flui do Cordeiro. Por isso nós temos a garantia da salvação eterna. A árvore, antes escondida de Adão, de Eva e da humanidade, agora tem o seu acesso liberado para todos os santos e santificados pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que o receberam, que lhe deram o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Esta é a vida abundante prometida por nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 10. Não somente uma vida, mas uma vida abundante é o que ele nos promete. Como no princípio, nós vemos que o cenário está sendo restaurado, o rio volta, a árvore da vida volta. Sabe, eu tenho uma impressão no meu espírito, um sentimento dentro de mim, que tudo que Deus restaura, Ele não restaura para o estado original, Ele restaura para melhor do que o estado original. Então agora, nessa santa cidade, nesse novo lugar, nesse estado eterno, além de termos essa condição de retornar, de ser restaurado o paraíso, há uma promessa: nela nunca mais haverá maldição. O pecado, a antiga maldição, está anulado, está vencido, está derrotado. Não seremos mais incomodados pelo pecado. O Senhor não somente nos livra da consequência do pecado, do juízo do pecado, mas agora Ele nos livra da presença do pecado. Por quê? Porque neste lugar está o trono de Deus e do Cordeiro. Como nós dissemos, o importante não é o lugar, é quem está no lugar. E aqueles que pagaram o seu preço, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, procuraram a santidade, a santificação, eles contemplarão o Senhor face a face. Eles vão morar nessa rua principal, nessa praça principal, onde a árvore da vida tem acesso. Nessa cidade não haverá noite, porque Deus é a luz dessa cidade, o Cordeiro é a sua lâmpada. E aí o anjo que está revelando essas coisas para João, no versículo 6, ele diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de total confiança são essas palavras. As coisas que brevemente vão acontecer é que estão sendo reveladas. Aqui no 22 é a primeira vez que aparece essa expressão, as coisas que em breve hão de acontecer. E logo no versículo 7 o próprio Senhor Jesus diz: eis que cedo venho. Ele diz: eis que cedo venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados são aqueles que estão obedientes a esta palavra. Tudo que você ouviu nesses dias sobre arrependimento e conversão, bem-aventurado você será se obedecer. Bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, que lê o livro de Apocalipse, que busca as revelações e que se prepara para a chegada do noivo. Aquele que guarda a profecia é aquele que obedece. João quer adorar esse anjo, mas ele diz: não faça tal, porque eu sou teu conservo. Eu sou teu conservo dos teus irmãos, dos profetas e de todos que guardam as palavras deste livro. Nós devemos somente adorar a Deus. Sabe, os anjos não estão aqui para ser adorados por nós, mas para trabalhar junto conosco, nos servir. Eles são nossos conservos.
nosso, de nossos irmãos, dos profetas e de todos que adoram, que guardam a palavra de Deus. Nós só temos que adorar somente a um único Deus vivo e verdadeiro. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João é recomendado aqui que ele não cele a profecia. Diferente de Daniel, que Deus manda ele selar a profecia, o Espírito manda ele selar a profecia. Aqui, João recebe o comando de deixar a profecia aberta e dela ser enviada às igrejas. Por quê? Porque está próximo o fim. No versículo 10, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Então, aqueles que estão buscando se livrar do pecado, venham sem demora. Mas aqueles que querem viver no pecado, na injustiça, na sujeira, se sujarão mais ainda. Mas quem quer buscar a justiça será justificado. E quem é santo, seja santificado agora. Por quê? Porque está próximo o fim. No final do versículo 10, diz: não cele esta profecia, porque está próximo, porque próximo está o fim. E aqui novamente aparece essa expressão: próximo está o fim. No versículo 12, Jesus diz de novo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus entregará o seu galardão. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é eterno, ele estava no começo, ele estava no princípio, estará no final. A sua eternidade vai antes disso. O nosso tempo humano, Cronos, não toca o tempo de Deus, Kairos. Ele é eterno, infinito é a sua glória. Não tem começo e não terá fim. E aí no versículo 14 nós temos a 7ª bem-aventurança: os que guardam os seus mandamentos. Diz no versículo 14: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, vive na mentira. Os que guardam terão o direito de entrar na terra, na santa cidade. Terão o direito de entrar no estado eterno, pela porta. Mas ficarão de fora os cães. Os cães aqui não são os animais, mas é um símbolo de pessoas religiosas que continuam na imoralidade, nos seus ritos religiosos, nas práticas religiosas impuras, na prostituição como rito de religiosidade. E os pecadores, sem distinção de raça, estão incluídos aqui. O apóstolo Paulo usa essa expressão. E Jesus então diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, o resplandecente estrela da manhã. Ele não é a estrela da manhã, ele é a resplandecente estrela da manhã. As revelações são dele. Ele diz: eu, Jesus, está concluindo aqui as revelações que no começo nós ouvimos, as revelações de Jesus Cristo. Ele é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Se você entendeu a pregação de arrependimento e conversão, responda junto comigo, responda junto com o Espírito: vem, vem, Senhor Jesus. É hora de nos converter, é hora de nos arrepender. O arrependimento precisa ser eficaz, uma mudança na mentalidade, uma mudança no nosso comportamento, uma mudança no nosso coração. Tem que ser completo o arrependimento e uma conversão. Uma conversão que altera 180 graus. Você está indo num rumo, você dá a volta total e vai para o rumo de Deus. Mas há uma advertência para aqueles que querem omitir, esconder, diminuir. As palavras dessa profecia serão malditos, terão a sua parte retirada. Diz o versículo 18 e o versículo 19. E novamente no versículo 20, Jesus afirma: certamente cedo vem. 4 vezes no capítulo 22. Eis que cedo vem. Essa brevidade, essa realidade da eminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. O texto termina: Maraná, ora vem, Senhor Jesus. Versículo 20, ora vem, Senhor Jesus.
Esta era uma oração invocatória da igreja primitiva, que em aramaico é Maranata. Maranata em aramaico quer dizer, ora vem Senhor Jesus. A igreja primitiva, os primeiros irmãos, eles repetiam isso de uma maneira fervorosa e com expectativa, toda vez que eles celebravam a ceia do Senhor, até que ele venha. Essa foi a ordem de Jesus. Então eu quero celebrar a ceia com você agora. Dê uma pausa, pegue os seus elementos. Se não tiver, pegue algo que possa simbolizar o suco e o pão, e nós vamos celebrar. O apóstolo Paulo diz que quando nós celebramos a ceia, discernindo o corpo de Cristo, discernindo o significado que foi a sua morte e ressurreição, discernindo o que significa ser igreja, discernindo o que significa estarmos juntos. Quando nós fazemos isso com esse discernimento das revelações das profecias, a presença de Deus que é marcada pela arca no Antigo Testamento, agora se faz presente dentro de nós. O Espírito Santo, que era celebrado pelo candelabro, que ficava aceso 24 horas, agora brilhará dentro de você. Dentro da arca havia 3 porções. Havia o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Uma unção da palavra, uma unção da provisão e uma unção da profecia profética. Agora nós temos o corpo de Cristo. Quem beber do meu sangue e comer da minha carne faz parte de mim, disse Jesus. Até que ele venha, nós temos que celebrar. Então, se você pegou aí os seus elementos, nós queremos celebrar agora, discernindo o corpo de Cristo. Eu quero declarar que esse pão e esse vinho que nós vamos tomar agora, ou algo que você pegou que simbolize isso, nós declaramos que deixará de ser um rito agora, passará a ser vida. O corpo de Cristo, o sangue do Cordeiro fará um milagre em nossa casa e em nossa vida. Se você está doente, será curado. Se você está enfermo, a enfermidade vai embora. Se você está ferido na sua alma, a cura, o perdão entra agora na sua vida. Se há morte, eu profetizo ressurreição. Se há ódio, eu declaro a paz. Se há desarmonia, discórdia, eu declaro a comunhão do Espírito. Senhor Deus, obrigado pelos elementos, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado para a remissão dos meus pecados e dos pecados daqueles que creem em Ti. Eu te agradeço pelo corpo de Cristo que foi moído pelas minhas transgressões, o castigo que me traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sanados. E nós agora juntos, Senhor, estamos longe fisicamente, mas estamos juntos. Nós não estamos perto, mas nós estamos juntos nessa celebração. Aqueles que comigo estão, eu profetizo paz e segurança na sua casa. O Cordeiro de Deus agora está aspergindo o sangue dele nos umbrais das nossas casas e nos batentes das nossas portas. Praga nenhuma entrará em nossa casa. Que Deus te abençoe. Tomemos juntos do pão e do vinho do Senhor. Que o Deus eterno te abençoe e que Ele traga proteção para ti e para a tua casa. O Senhor te abençoe grandemente. Até breve, se Deus quiser.